Graça e paz, igreja, amém? Amém, igreja? Amém. A Bia levou um susto, tadinha. Abra sua Bíblia, a gente vai começar com o texto que eu acabei não colocando aí, mas é que Deus vai dando, né? É Romanos capítulo 8, versículo 28. Hoje, o título da mensagem, eu não tinha um título, mas aí me veio, tudo contribui. Vou até colocar aqui, tudo contribui. Tudo contribui. É o tema da palavra hoje. Romanos capítulo 8, versículo 28. Todos acharam? Achou. Sim ou não? Sim. Tá no telão. Então, olha o que diz. Quem conhece esse versículo de cor? Pode falar assim, eu conheço esse versículo de cor. Pode fazer assim, devagarinho. Será que a gente sabe de cor? Sabe, Paulo? Sabe, Luli? Sabe, né? É um versículo engraçado que a gente o tempo todo usa. Vamos ler juntos? Precisa ser de cor não, vai estar ali, tá? Vamos lá? 1, 2, 3 e já. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos decorar esse versículo durante a semana, dever de casa? Né, Jorge? Jorge está ali me namorando. Né, filho? Está ali me olhando. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Uma coisa que a gente precisa entender nesse versículo é o seguinte. O primeiro verbo que aparece ali é sabemos, saber, verbo saber. Verbo saber é diferente do verbo sentir. Sentir tem a ver com sentimento, saber tem a ver com racional, com pensamento, com entendimento. Sentimento, entendimento. Muitas vezes o entendimento vai bater de frente com o sentimento. Vocês entenderam? Muitas vezes o que sentimos vai ser diferente daquilo que entendemos. E às vezes aquilo que entendemos vai ir ao contrário do que sentimos. Porque a nossa fé, ela não é firmada em sentimento. A fé em Cristo Jesus, ela não é firmada no que eu sinto. Por exemplo, se eu me arrepiei hoje, na hora que estava cantando louvor, se eu for guiada somente por sentimento, o que eu vou falar? Deus estava aqui nesse lugar. Não é assim que acontece? Então, se eu não tive nenhum arrepio, então Deus não estava. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que tem dias que a gente está mais sensível, sabe que tem dia que a gente está mais racional, e Deus está tanto num dia quanto no outro. O que vai fazer diferença se Deus está ou não, é a mudança que Ele vai gerar em mim e você. Então, para a gente poder trazer essa palavra, hoje vai ser uma palavra que eu vou trazer sobre 4 personagens da Bíblia, que essa palavra se cumpriu, que tudo contribuiu para um propósito. Por que eu estou trazendo essa palavra? Por causa do que a gente vive o tempo todo. A gente vive situações que a gente não tem situações na nossa vida que a gente não entende por que está passando. O pastor falou aqui, parece até que a gente combina tudo, né? Vai pregando, vai pegando assim, porque Deus está nesse lugar e Ele faz isso, Ele vai conectando, até as músicas, tudo, os louvores vão tudo sendo conectados para que o Senhor traga para nós o entendimento da palavra. E a gente viu ali através de Jó, o próprio Jó, ele tentou se resguardar no máximo. Para quê? Para que o dia mau não chegasse na casa dele. Quantos de nós tentamos nos resguardar para que o dia mau não chegue na nossa casa? Mas o que acontece? O dia mau chega. Resguardando a gente ou não, sendo prudentes, e muitas vezes imprudentes que nós somos, o dia mau chega. E o que a gente vai fazer? A gente precisa aprender e sabemos que todas as coisas cooperam ou contribuem juntamente para o bem. E para o bem de quê? De todo mundo? Todo mundo aí que está passando, o mundo inteiro que está passando por situações, está contribuindo para o bem deles? Não.
Esse texto ele vai falar que contribui para o bem daqueles que amam a Deus, e não só que amam a Deus, mas que são chamados para um propósito. Quem tem chamado de Deus para um propósito, até um tropeçar na rua, ele vai entender que aquilo ali está contribuindo para o bem. Até uma situação de um roubo, de uma situação difícil, de uma enfermidade, a pessoa vai, não, eu sei que eu amo o Senhor, eu sei que eu fui chamada pelo Senhor para um propósito, isso vai contribuir para o meu bem. Amém? A gente vai discorrer em cima disso. E eu quero trazer sobre 4 personagens que aconteceu exatamente isso. Então, assim, essa palavra que eu vou trazer, os pregadores, eles costumam falar que é mensagem expositiva. Olha que metida que eu tô. Metida, né? A mensagem expositiva é quando você não para só num texto. É quando você vai expondo vários textos da Bíblia para expor aquilo que é para ser falado. E hoje eu quero trazer essa palavra, não foi provocado, mas foi algo que Deus gerou no meu coração. A primeira pessoa que eu quero falar com vocês é José. Vocês lembram da história de José, sim ou não? José. Vamos lembrar aqui que eu vou falar, a gente só vai ler algumas partes básicas. Eu não vou ler tudo, até porque a gente não tem tempo para isso, para ler toda a história. José é filho de Jacó, filho da mulher que Jacó amava. Então ele era o filho querido do pai. Né? Ele era o filhinho querido do pai. José era o menino que ele era meio X9, porque quando os irmãos saíam para fazer as coisas lá fora, ele chegava e falava para o pai, ó, Rubens estava bem fazendo assim, ó, o outro estava fazendo assado. Então ele era meio mal visto pelos irmãos. E para completar a história, o que o pai fez? O pai fez uma túnica bem colorida e deu para José. Aquela túnica colorida, aquela roupa colorida, significava assim, simples assim, que José era o filho preferido do papai. Quem tem 2 filhos é complicado, não é verdade? Porque tem irmão que acha que mãe ama mais um do que o outro. Aí, as feridas na alma aí, ó. Quem você acha que tua mãe ama mais? Por quê? Quem você acha que eu amo mais, Rafael? Ama mais o Everton? Você entendeu? Olha a briga aqui, ó. Mas imagina, olha só, se eu ainda faço... Paulinho acha que eu amo mais o Rafael. Imagina se eu ainda faço uma blusa bem colorida. Que... Imagina que eu ainda faço uma blusa bem colorida e dou pro Rafael para exemplificar que ele é meu filho colorido, mole. Meu filho preferido. Como que... Só tem um irmão, mas imaginem 12, gente. Eram 11. Imagine os 11. Como que ia ficar nessa situação? Não é bem complicado? E ainda tinha uma outra situação. O que acontecia com José? José tinha uns sonhos meio estranhos. José sonhava que tinham várias espigas e a espiga dele ficava erguida enquanto as outras espigas dos irmãos se curvavam. Aí contava todo alegre, chegava lá, eu tive um sonho essa noite. Sonhei que a minha espiga ficava alta e a de vocês tudo se curvava. Ódio já. Imagina o ódio. Aí teve um dia que ele sonhou que até o sol e a lua se curvava diante dele, que era uma estrela, e todo mundo se curvava. E ele contando isso com uma alegria. Não é complicado para a gente entender? Será que a gente julgaria os irmãos como tão malfeitores se a gente estivesse lá? O garoto já era tido como filho especial do papai, né? Ainda tem um sonho muito estranho. O que acontece no meio dessa história? Numa oportunidade, os irmãos pegaram aquele menino, filhinho de papai. Eu quero que vocês entendam isso. Era filhinho de papai, gente. Caçula, geralmente, não é mais querido, não. Não é mais querido. O caçula é mais cuidadinho, é o caçula. Viu, Bia? Você é caçula, filha. É o caçula, né, Everton? É aquele filhinho mesmo assim. Mas imagina, você mimadão, filhinho de papai, teus irmãos pegam você, pega a tua roupa, aquela roupa que exemplificava o amor que teu pai tinha por você, rasga aquela roupa, joga você dentro de uma cisterna vazia,
tentam te matar, porque a história real é isso, eles tentam matar. Só que eles não conseguiram. Eles não conseguiram. O Rubens interviu ali, o mais velho interviu. O que acontece? Eles venderam Jacó para uma caravana dos midianitas. Isso aí, pessoa, tá ligada, né? Vende José para uma caravana de midianitas. Esse menino mimado perde toda a sua família num instante. Gente, às vezes a gente lê a Bíblia, a gente tem uma mania muito grande de romantizar as coisas, mas é dor, gente. Você ser rejeitado é dor, sabe? É coisa que fere você lá dentro no profundo. Só quem já foi rejeitado aqui, só quem já foi acusado injustamente, quem sofreu, não dessa forma, mas sofreu algumas coisas, sabe a dor que é. E aquele menino vai embora dali, vai para uma terra estranha, vai parar lá no Egito e começa a trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. Ele é tão cheio da graça de Deus, a Bíblia fala isso, que ele é cheio de graça. Ele é tão cheio da graça de Deus que quando ele chega lá na casa de Potifar, ele é colocado já como gerente da casa, como o mordomo, né? Como o responsável pelos empregados, de tanta graça que Deus tinha sobre a vida dele. Está lá ele trabalhando dentro da casa do seu patrão, agindo com honestidade, agindo direitinho, agindo tudo bonitinho, como a gente costuma falar. O que acontece? A esposa do Potifar olha para o menino e começa a querer seduzi-lo. Aí a gente lembra muito de Jó. O que eu temia me aconteceu, porque ele estava fazendo tudo para não cair nisso. E ela ficava o tempo inteiro, a Bíblia fala que ela chegava para ele e falava assim, deita comigo, deita comigo. Imagina, gente, um menino que ele já devia ter aí uns 19 anos, flor da idade, um jovem bonito, e uma mulher que não devia também ser feia, chega para ela, uma mulher experiente, inclusive, chega para ele e fica, deita comigo, deita comigo, deita comigo, deita comigo. Isso incessantemente. E ele sempre se esquivando, mas teve uma oportunidade que só estava ele e ela na casa, e ela vai para cima dele. E quando ela vai para cima dele, o que ele faz? Corre. Só que nisso que ele corre, ela consegue agarrar de novo o quê? A túnica dele. O homem com a sina da túnica, né? Ela consegue agarrar a túnica dele, ele foge meio que desnudo, ela pega aquela roupa e começa a acusá-lo, falando que ele tinha abusado ou tentado abusar dela. Mais uma vez, ele sendo injustamente acusado. O que acontece com José? É lançado dentro de uma prisão. Deus não permitiu que ele morresse, porque era pena de morte. Se um empregado naquela época tinha esse tipo de atitude, por mais que a mulher fosse sem vergonha, vamos dizer assim, era pena de morte. Mas Deus tinha um propósito, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Ele vai de novo para a prisão. Chegou lá na prisão, o que acontece com ele? Está ele na prisão e está mais 2 presos lá com ele. E chega um dia, já estava preso lá um tempo já, acho que já tinha 2 anos que já estava lá dentro. Ele está lá preso. Os 2 presos tiveram um sonho. Um sonhou um sonho. Os 2 sonharam um sonho que não tinha, era de enigma, né? Um sonho que não tinha tradução assim, eles não entenderam. Contaram para José. José falou assim, você vai ser o padeiro, né? Você vai ser morto. O padeiro, que ele viu os pães na cabeça, você daqui a 3 dias vai morrer. E o outro tinha sonho com uva. Você daqui a 3 dias vai ser restituído e vai voltar a servir o rei novamente, a espremer a uva na taça do rei a servir. E José fala assim para ele, mas quando você for restituído, não esquece de mim não. Gente, quantas vezes a gente não tem esse pedido para as pessoas? Esquece de mim não. Quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Né? A gente confia que pessoas vão nos dar algumas coisas. E o que aconteceu? Realmente, depois de 3 dias, aquela profecia se cumpriu. Um foi morto e o outro foi para diante do rei. O que aconteceu? Esqueceram de mim. Aí já esqueceram de mim 3. Entendeu? Esqueceram. É a 3ª vez que esquece dele. Aquele rapaz foi para lá, para diante do rei e esqueceu. Passado 2 anos, ficou ele sozinho naquela prisão. Depois de 2 anos, que ele tinha se esquecido também por esse rapaz, o rei teve um sonho.
Aí o negócio começou a ficar, o propósito de Deus começou a fluir dentro do propósito e da vontade de Deus. Porque naquela situação, quando o rei teve aquele sonho e contava e ninguém conseguia entender, era o sonho das vacas magras, das vacas gordas, das espigas mirradas. E Paulinho estava falando que a gente está vivendo o tempo das vacas magras. Oi? Fala. O rei teve esse sonho, que tinham mais espigas gordas, cheias, e vinham as espigas, 7 espigas mirradas, e engolia as espigas que eram fortes. Depois as vacas magras, isso, as vacas gordas, e vinham as vacas magras e engolia. E o rei ficou sem entender. Nessa hora, aquele rapaz que tinha sido levantado novamente, lembrou, não, lá na prisão tem um rapaz que ele traduz, que ele tem o dom de Deus. E quando chegou lá, José, o rei, Faraó, contou para ele o sonho, e ele se barbeou, né? Foi todo bonitão, que a Bíblia fala isso, que ele foi lá todo bonito, falou assim, rei, o teu sonho significa isso, isso e isso, vão ter 7 anos de muita abundância, depois vão ter 7 anos de muita escassez. Se eu fosse o senhor rei, levantaria uma pessoa para que fizesse uma forma de guardar. Ele até dá uma fórmula de guardar de 1/5, que é inclusive usada em faculdade de economia. A forma que ele usa para guardar dinheiro, essa fórmula que Deus deu para ele, entendimento, é usada, eu ouvi isso, que na escola de economia, estudos sobre economia, sobre saber lidar com dinheiro, é usada essa fórmula que ele deu. E ele falou, se eu fosse o senhor, escolheria alguém. Em nenhum momento ele se ofereceu. Mas o que diz a palavra? Que o faraó falou assim, eu escolho você, porque nem toda a terra achei alguém que fosse tão cheio do Espírito Santo como você. Lembra de José? 17 anos. Aqui José estava mais ou menos com 26 anos. 25, 26 anos. E realmente aquele tempo passou até que começou a acontecer o tempo das vacas magras. E quem aparece lá diante de José, quando ele está lá, sendo o governador do Egito? Os seus irmãos. Vamos ler lá em Gênesis 45, do versículo 1 em diante. E eu quero que a gente caminhe dentro dessa palavra. Para que você entenda de uma vez por toda que tudo que você passou, tudo que você passa e tudo aquilo que você vai passar e que nós passamos tem um propósito em Deus. Um propósito que ninguém vai poder tirar. José, quando tinha aqueles sonhos, que as pessoas costumam falar assim, os sonhos de Deus, não tem que as pessoas falam, os sonhos de Deus jamais vão morrer? Porque aqueles sonhos que José tinha quando ele era adolescente, não era um sonho das suas elucubrações humanas, não era um sonho que ele tinha dormido de barriga cheia e tinha tido, realmente foi Deus preparando aquele menino para que chegasse esse tempo. E talvez Deus esteja preparando pessoas aqui para que quando chegue o tempo, a gente saiba lidar com tudo que o Senhor colocou na minha mão e na tua mão para a gente fazer o nome dele ser glorificado. Olha o que diz aqui em Gênesis 45, versículo do 1 ao 5. Vamos ler comigo? Então José não se podia conter diante de todos que estavam com ele e clamou, fazei sair daqui todo homem. Ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam e a casa de Faraó o ouviu. Eu quero que vocês gravem o que ele falou aqui, ó, a partir do versículo 3. E disse José a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai e meus irmãos, e seus irmãos não puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então ele disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, porque por me haverdes vendido para cá. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Olha que maravilhoso é isso. Olha que entendimento que José chegou.
Depois de tantas feridas que José passou, depois de tantas rejeições, de tantas acusações sem fundamento, ele entendeu que aquilo que ele passou, que aquilo que ele enfrentou, na verdade era um propósito de Deus para a conservação da vida. E às vezes a gente fica com tanta raiva das pessoas. Eu falo isso mesmo, com muita vontade, porque crente adora ficar com raiva de crente, principalmente. Ainda canta música. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, às vezes é o irmãozinho da igreja. Porque estão tentando tirar meu ministério, meu cargo na igreja. Gente, ninguém vai conseguir tirar o ministério que Deus tem para a tua vida. Pode se levantar o pastor, pode se levantar o obreiro, a diaconisa, o diácono, a pastora. Tentaram tirar meu ministério. Não vão tirar. Aí eu fico vendo um monte de crente com raiva de crente, com raiva do outro irmão e cantando essas músicas de vingança, né? Quem me viu passar na prova, quando na verdade Deus tem um propósito. José passou tudo que ele teve que passar de menino mimado, de filhinho de papai, para virar governador. Você imagina ele como filhinho de papai, ele ia ter estrutura para ser governador? Vamos lá, quem é mimado aqui consegue ser governador? Quem é cheio de mimimi? Quem é cheio de não me toque, consegue governar alguma coisa? Doidinho, já viu aquele pessoal que é doído? Que você não pode falar ai, 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 ui, 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 que a pessoa já acha que é para ela. Deus precisava tratar o caráter de José. Deus está precisando e está fazendo isso conosco, está tratando o nosso caráter. Por isso que a gente passa por tantas coisas. Porque a gente vai precisar se posicionar. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Não é verdade? Porque é complicado. José passou por duras penas para chegar até o 45. A história dele começa em 37 de Gênesis. 37 a 45, você vê que é um tempo razoável. É um pedaço grande da Bíblia, até os 50. Do 37 até os 50 de Gênesis, fala só de José. Se for botar isso em porcentagem, uns 40%, né, Lúlio? Quem é bom de matemática aí? Né? Porque são 50 capítulos. 37 a 50 são 13 versículos. Dividido por 50. Para você ver como esse menino foi tratado pelo Senhor. E às vezes a gente não entende porque Deus tem tratado as nossas vidas. Amém? Vamos para a segunda pessoa que eu quero falar? Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1. Eu vou estar fazendo a leitura só do comecinho. E a gente vai falar um pouquinho dele. Tá bom. Neemias capítulo 1 fala assim, olha, vou ler até o versículo 4, do 1 ao 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no meio de Quisleu, ou Quisleu, depende da tradução, no ano 20º, estando eu em Suzã, fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A outra pessoa que eu separei para trazer um pouquinho sobre que todas as coisas contribuem é Neemias. Neemias, a gente estudou aqui, a gente está acabando de estudar ele agora, terça-feira vai acabar, né, de estudar ele aqui na casa. E a gente tem um entendimento que Neemias provavelmente não nasceu no cativeiro. Não, desculpa. Que Neemias provavelmente não nasceu em Jerusalém. Pela idade, você sabe que ficaram 70 anos lá no cativeiro. Ele era jovem, então ele nasceu já cativo. Ele já nasceu dentro lá de Suzã, da fortaleza, ali dentro da própria Babilônia. Tanto que ele, o que ele era? Ele era copeiro do rei. Então ele não conheceu como era Jerusalém. Ele não tinha ido lá. Ele não sabia o que era ser um morador de Jerusalém.
Eu fico pensando em muitas pessoas que são de outras cidades, outros estados, e vêm para o Rio para arrumar emprego. No Rio não, em São Paulo, em outra cidade. Aí tem até um programa chamado assim, De Volta para Casa, né? Pessoas que vieram para cá, de certa forma, não se deram bem, tiveram problemas e querem voltar para sua terra natal, mas não conseguem voltar por não ter condições. E tem um programa que ajuda as pessoas a voltarem. Então, assim, eu pensei muito nisso quando eu estava pensando de Neemias. Porque Neemias ele não conhecia, na verdade, ele não nasceu lá, ele nasceu aqui. Mas teve um dia que quando ele viu os homens chegando lá de Jerusalém, Deus já despertando ele era um funcionário público, eu gosto de usar essa expressão, porque ele era funcionário público, comia a comida do rei, ele experimentava, ele era copeiro do rei, ele experimentava a comida do rei, bebia da sua bebida antes que o rei se alimentasse, porque se tivesse com veneno, ele morria. Só assim a profissão dele, né? Então, assim, básico. Mas ele, imagina a comida que o rei comia, gente. Ele comia antes. Aquelas comidas gostosas, bem temperadas. Eu fico pensando assim, aquela comida bem assada, bem gostosa. Ele estava bem. Às vezes a gente está bem. Às vezes você está muito bem onde você está. Eu costumo falar que às vezes Deus tira a gente do nosso lugar de conforto, porque está confortável ali. Está bem, eu estou bem aqui na casa, estou bem aqui assim, estou bem aqui assado, né? Aquela coisa toda. Mas o que aconteceu com Neemias? Ele foi perguntou para os rapazes que veio Anani, o pessoal, falou assim, como que está Jerusalém? Quando não tem aquela coisa que a gente costuma falar, o que os olhos não vê, o coração não sente? Quando você não vê alguma situação, você nem sente dor por aquilo? Na verdade, Deus já estava despertando Neemias. Porque era ele que Deus ia levantar de novo. Outra pessoa sendo levantada como governador. José foi levantado como governador. Neemias também foi levantado como governador. E quando ele soube como estava Jerusalém, que a cidade estava em miséria, que estava tudo destruído naquele lugar, o que ele faz? Ele se ajoelha, o versículo 4 fala isso. Me assentei, chorei, lamentei, jejuando e orando por alguns dias. Ele ficou ali por alguns dias. A Bíblia não fala dias aqui conforme a gente entende, mas do capítulo 1 para o capítulo 2, quando ele teve uma oportunidade, do capítulo 1 para o capítulo 2, foram 4 meses. Ele ficou orando, jejuando, lamentando, chorando por 4 meses para Deus dar uma oportunidade para ele. Ele só precisava de uma oportunidade. Uma. E às vezes é o que a gente tem. Está ouvindo, igreja? Aí fica se lamentando depois, pô, perdi aquela oportunidade. Às vezes é uma oportunidade. Ele precisava só de uma oportunidade. E ele teve essa oportunidade quando o rei viu ele triste. O rei deu toda a situação para que ele fosse voltar para Jerusalém. A gente sabe que a viagem é de 1.600 quilômetros. A gente sabe que no meio teve Sanbalat e Tobia. A gente sabe que teve muitas guerras, mas a gente também sabe que foram 52 dias que o muro foi reconstruído. A gente sabe também que não só o muro foi reconstruído, como Deus usou a Neemias para que houvesse arrependimento, como Deus usou a Esdras para que o povo voltasse para a palavra. Todas as coisas cooperam para o bem. Vamos parar de ficar lamentando por aquilo que a gente sofreu, por aquilo que a gente ouviu, por aquilo que a gente não gostou, que a gente já passou. Vai contribuir para o bem, porque eu e você fomos chamados para um propósito. Você crê nisso, igreja? Se fomos chamados para um propósito, qualquer coisa, tudo. Quando a Bíblia fala de tudo, é tudo. Sabe como que é tudo em grego, Paulinho? Tudo. Mas em grego é tudo. É só porque o pessoal fica muito sério, eu quebro a seriedade brincando. Mas assim, é para a gente realmente refletir e falar, Deus, eu não estou satisfeita com o que eu estou vivendo, eu não acho que isso está contribuindo. Não tem situações que a gente pensa assim, eu não acho que isso está contribuindo, estou com raiva, quero tal, quero isso, quero aquilo. Mas, gente, se a gente conseguir colocar a nossa visão realmente no propósito de Deus, e o propósito de Deus não é aqui agora somente, o propósito de Deus é aqui agora, o propósito de Deus é daqui a um mês, o propósito de Deus é daqui a um ano, mas o propósito de Deus é eterno. Se eu pensar assim, eu vou entender que tudo vai contribuir.
A palavra de Deus fala isso, que a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso de glória, que é eterno, que não é temporal, que não passa. É eterno, o que Deus tem preparado para mim e para você é eterno. E Neemias entendeu, se posicionou, entendeu que todas as coisas cooperam para o bem. A terceira pessoa que eu quero falar aqui, Esté, capítulo 4. Logo depois de Neemias, né? Inclusive. Esté, capítulo 4, versículo 13 até o versículo 13 e 14. Diz assim, ó. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esté: não imaginas no teu íntimo que por estarem na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus? Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Eu vou ler novamente esse finalzinho. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Vocês conhecem a história de Esté. Esté era uma menina órfã, criada pelo seu tio Mardoqueu, Mordecai, né? Tem os dois nomes. Foi criada órfã, prisioneira. Então, eu não imagino que uma pessoa órfã seja muito feliz. Perder pai e mãe, gente, é triste, não é verdade? Até os órfãos velhos sofrem, não é verdade? Sente dor até hoje, né, Elane? Elane às vezes comenta. Elane Salete, mãezinha, né? Faz falta até hoje. Imagina uma menina órfã. Mas o que aconteceu com essa menina órfã? Foi parar lá, Mardoqueu soube de um concurso de Miss Universo que ia acontecer e falou assim, você precisa competir com essas meninas do reino aí, porque Vasti, a rainha de Assuero, tinha feito uma negligência com o rei de não ir para uma festa, ela foi destituída e precisava ser levantada uma outra rainha para se colocar no lugar. E quem se candidatou, dentre tantas mulheres? Esté. Esté passou 1 ano no spa. Eu estava até falando isso ontem lá na igreja que eu preguei. Poxa, gente, 1 ano no spa. Quem não queria, né? Eu queria um dia de beleza, gente. Um dia. Parar assim lá no salão da Salete. Salete fazia meus cabelos. A Gisele, né, que é a menina que trabalha lá, fazia a unha. A outra fazia... É maravilhoso quando a gente pode parar um dia. Ela ficou 1 ano no spa. 6 anos em óleos... 6 meses em óleos, em perfume, outros 6 meses, minha querida, para ficar bonitona lá. No final, quem foi escolhida? Esté. Esté foi escolhida como rainha. Esté estava bem. Eu costumo falar que ela estava plena, porque é uma palavra que todo mundo gosta de usar. Plena. Estava lá Esté plena, no palácio do rei. Só que por trás daquela situação, o inimigo tinha se levantado através de Amã. Amã tinha feito uma emboscada. O rei assinou para que os judeus fossem mortos, através daquele edito que o próprio rei assinou. Esté está lá, plena. Mordecai sendo mal visto por Amã. Amã foi para casa, criou até uma forca para matar Mordecai, aquela situação toda. E Mordecai chega para Esté e fala assim, Esté, querida, deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que você está bem por estar aí no palácio, vai ficar tudo bem, você vai ficar livre? Tudo bem. Você pode não fazer nada. Deus vai trazer socorro e livramento para o povo. Mas será que não foi para esse tempo que Deus te levantou? Aí a gente conhece a história, que ela fez o jejum de 3 dias, junto com todo mundo lá, e Deus deu vitória para ela. E eu queria fazer essa pergunta para você, para nós, para mim. Será que não foi para esse tempo que Deus nos levantou? A gente está vivendo um tempo, gente, ontem eu fiquei assim, meio estarrecida, isso. Fiquei apavorada quando a Helena me ligou, falando que tinha se engasgado com a carne, estava no hospital sem conseguir beber água. Nesse mesmo tempo que eu estava lá, uma outra pessoa me mandou a foto do marido acamado. Depois, no mesmo tempo, uma outra pessoa falando
de uma outra situação, de uma pessoa que estava bem mal. Eu falei, meu Deus, acabei de sair de uma pregação agora. Eu fiquei assim, sabe, quando você fica assim parado, pai, meu Deus do céu. E a gente veio para casa, ficamos ali ligados, nem conseguimos dormir essa noite direito. Ficamos na expectativa, ficando até 4 horas da manhã, lá sem conseguir dormir, orando, pensando na igreja, clamando, Deus, visita a casa, pai, visita teus filhos. E a Dilson, né? Salete vai fazer a operação amanhã, mas é bênção, né? Graças a Deus. É uma situação bênção, né? Vitória, graças a Deus. Mas assim, a gente fica preocupado com tudo isso. Será que não foi para esse tempo que Deus preparou a gente na palavra? Para a gente poder permanecer? Porque, meu querido, crente de mimimi não suporta não, tá? Crente cheio de mimimi, cheio do dia da vitória, não suporta esse tempo não. Deus preparou uma vitória para tu, não aguenta não. Como assim, Deus? E determina ainda para Deus. Deus, eu determino. Deus, eu não aceito. Querido, tem situações que o Senhor falar para Deus, não aceito, e Deus vai deixar acontecer, porque o reino é dele. O governo é dele, a vontade é dele. Vai ter situações que você fala, Senhor, eu não aceito, e ele vai falar, tá bom, querido, também não aceito, não. Tá entendendo? Também não quero isso para a tua vida, mas é verdade. E vai ter situações que o Senhor fala assim, não, foi para isso aí que eu te levantei. Eu quero que você viva isso aí. E a gente vê na história desses três pessoas, José, não foi fácil ele chegar a governador, que é muito bonito eu chegar aqui na igreja e falar assim, olha, hoje, igreja, trabalhei 18 anos numa firma, mas hoje eu sou uma empresária de sucesso. Só profetizando, que eu estou profetizando. Sou uma empresária de sucesso. Porque é isso que muita gente fala, não sabe, mal sabe você o que eles passam de verdade. Só a gente sabe, né? Quem está começando agora, né? A própria Salete, com o salão, que já tem nome já, um salão de nome, né? Espaço, né? Espaço. Está passando perrengue, porque está um tempo difícil. Agora eu chegar aqui, seria até uma covardia minha, chegar aqui, ó, irmã, sabe por que você não está prosperando? Porque é muito fácil eu chegar aqui e falar porque está em pecado, porque está nisso, porque está aquilo. Não. Será que não foi para esse tempo que o Senhor está preparando a gente, conhecendo a palavra? Da gente entender que tudo, tanto a escassez como a fartura, faz parte do propósito de Deus. Tanto não ter nada como ter tudo faz parte de um propósito de Deus. Quanto está sobrando e quando está faltando, tudo faz parte de um propósito de Deus. Porque é muito fácil eu falar que Deus só está quando está na bonança. É muito fácil eu chegar e falar, não, se não está na bonança, Deus não está nisso. Eu lembro muito de Paulo. O que Paulo fala? Eu aprendi a contentar-me com tudo. Contentar é contente, estar satisfeito. Tanto na fartura, como na escassez, como na perseguição, como em tantas outras coisas. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a última pessoa que eu quero trazer para nós é Moisés, está em Hebreus capítulo 11, do versículo 23, está ótimo o horário, está ótimo. Do versículo 23 ao 27. Olha o que diz a palavra. Hebreus capítulo 11, do 23 ao 27. Diz assim, olha. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Olha que riqueza é essa palavra. Vocês conhecem a história de Moisés. Moisés foi um menino hebreu. Ele nasceu
na época que o rei tinha falado que não podia as parteiras fazerem parto de menino, tinha que fazer o parto e matar, principalmente os meninos. Só que a parteira, Sifra e Puá, a Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 2, Êxodo capítulo 2, elas temeram e não fizeram isso. E os pais guardaram aquele menino por 3 meses. Imagina você guardar um bebê por 3 meses. Bebê chora. Bebê tem cólica, né? Bebê tem... E ela guardou por 3 meses aquele bebê, ocultando ali da ira do rei. Só que depois desses 3 meses que aconteceu, ela pegou, Deus deu um entendimento, ela pegou um cesto de palha, não, de juta, sei lá, botou betume e colocou no rio. E pediu para Miriam ficar vigiando o menino. E aquele menino foi no rio Nilo, e aquele menino foi para lá onde ficavam as filhas de Faraó. E Miriam lá só de olho. Quando aquela menina, a filha do Faraó, viu aquele menino, o que aconteceu? Ela se apaixonou, né? Gostou daquele menino e falou assim, eu vou pegar ele como filho. Ali Miriam teve a oportunidade, quer alguém que cuide dele, para dar golinho para ele? Eu chamava para lá golinho. Dar mamar para ele e tal. Tenho. A própria mãe cuidou dele durante um tempo, até desmamar. Depois ele foi criado lá no Egito. 40 anos, olha só. 40 anos, ele foi criado no Egito com toda a mordomia de um filho de Faraó. Então vamos pensar aqui no nosso tempo. Ele estudou nas melhores escolas. Vamos pensar no nosso tempo se o Everton tivesse numa família de gente rica aí. Se Paulinho e Rafael tivesse numa família, né, fosse adotado por alguém bem rico aí. Estudaria nas melhores escolas, fariam melhores faculdades, não é verdade? Iam ocupar um cargo dentro de uma empresa da família, é assim que acontecia. Ele foi exatamente assim que aconteceu com Moisés, não da empresa, não da faculdade, mas ele ficou entendido de tudo aquilo que acontecia ali no Egito. Ele conheceu todas as leis, os costumes, a própria religião, 40 dias lá, 40 anos lá. Nesse final de 40 anos, o que aconteceu com ele? Ele começou a ficar doído por causa dos hebreus. Ele viu alguém maltratando um hebreu, ele foi lá e matou o cara, porque ficou doído, porque o coração dele era do Senhor e Deus já tinha um propósito em tudo. Quando ele mata aquele rapaz, aquele egípcio, por estar maltratando um hebreu, o que acontece? Alguém meio que dedura, ele vai lá pro deserto, foi parar lá não sei aonde, e ficou 40 anos no deserto cuidando das ovelhas do seu sogro. Então, olha só, a discrepância. 40 anos comendo caviar, e 40 anos no deserto comendo sei lá o quê. Ovo. Né? Ovo é bom, mas come todo dia. Vamos pensar assim, a discrepância que é. Depois desses 40 anos lá, depois de 40 anos aqui, o que ele acontece? Deus aparece para ele numa sarça, numa árvorezinha. Oi? Moshe Escodó, né? Moshe Escodó. Aparece e fala assim, Moisés. E ele ficou espantado que aquela árvore pegava fogo e não se consumia, chegou perto e Deus falou para ele, estou te levantando para você libertar o meu povo, para me adorar. Ele estava bem lá com seu sogro, com a sua esposa, com seus filhos. Mesmo comendo ovo, ele estava bem lá. Aí Deus manda voltar ele lá para o início de tudo. Voltar lá para o começo de tudo. E você sabe que ele retruca com Deus, fala que tem a língua pesada, que não podia estar lá. Aquela história toda que você sabe. E ali Deus exaltou a vida dele. E esse texto de Hebreus, eu achei lindo, Dudu leu na quinta-feira, e eu falei assim, tem tudo a ver. Eu queria ler novamente para a gente terminar, para a gente poder entender, depois de tudo que eu falei aqui, o versículo 23 novamente, Luli. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Nisso aqui, gente, o versículo 24 ao versículo 25, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, voltando de novo para o Egito. A gente sabe que ele ficou 40 anos no Egito, 40 anos no deserto e 40 anos no deserto. Foi mais tempo de deserto do que tempo de bonança.
Vocês estão entendendo? 40 anos de bonança, mas 80 anos no deserto. Porque 40 anos ele estava cuidando das ovelhas do sogro. Poucas ovelhas do sogro. Depois, Deus deu um pouquinho de ovelha para ele, 1 milhão. De ovelhas rebeldes, que era o povo de Israel. Que reclamava que não tinha água, que reclamava porque estava fazendo sol, e Deus mandava cordonice, e Deus mandava maná, e Deus fazia maravilha, e Moisés, você trouxe a gente aqui para morrer. Imagina, 80 anos esse homem sofreu, mas ele escolheu sofrer por causa do nome de Deus, porque ele via o que é invisível, ele via o que é eterno. E eu quero trazer isso para os nossos corações. Não veja o aqui e agora. Porque o aqui e agora é transitório. O aqui e agora vai passar. Hoje é Covid, amanhã é dengue. Eu fiquei falando pro Dudu ontem, quando a gente estava vendo. Eu falei, Dudu, cadê a chikungunya? Cadê aquelas mães que tiveram um monte de filhos com microcefalia? Tem? Alguém tem? Vocês que trabalham na... Tem ouvido? Covid veio e pegou tudo. Para você ver que é uma coisa manipulada, gente. Eu estou falando isso, né, menosprezando o que está acontecendo. Você vê que tem uma manipulação maligna por trás disso tudo. Há 3 anos atrás, a gente viu muitos bebês nascendo com microcefalia. Inclusive, eles criaram LOAS, né? Elane, que acompanha bem de perto essa situação de pessoas especiais, ela pode até falar com mais propriedade do que eu. Um monte, uns 4 anos atrás, microcefalia, aquela situação toda, não teve. Hoje é Covid. Você acha que isso é normal? Você acha que isso é realmente algo que veio lá da China, do nada, porque eles comem morcego? Porque é isso que foi falado, eles comem morcego. Não, gente, isso é maligno, isso faz parte do propósito do inferno. Mas nós não fazemos parte do propósito do inferno. Nós fazemos parte dos propósitos de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você não pode, nós não podemos ficar com as nossas vistas embaraçadas, obscuras, olhando somente para isso aqui. Porque se você olhar só para isso aqui, você vai cair, você vai tropeçar e vai ficar prostrado. Não é à toa que muita depressão tem acontecido. Não é à toa que muita síndrome do pânico tem feito parte de muitas pessoas. Não é à toa. Porque as pessoas estão cada vez mais com os olhos para cá. Mas nós não podemos ter os nossos olhos para cá. Enquanto estamos aqui, estamos cumprindo um propósito. Então, quando você estiver no seu trabalho, estiver fazendo o que você tiver que fazer, cantando, tocando, lá na segurança do seu trabalho, costurando, cuidando de cabelo, fazendo trancinha, tem um propósito. Pode parecer bobeira, tem um propósito. E é um propósito de Deus, porque o Senhor nos chamou para edificar vidas e para sermos segundo o seu coração. Amém, igreja?